Fala, gente! Chegamos! Estamos de volta, hein, Lê? De volta, hein? Mais um. E assim, a gente demorou, mas eu com novidades, né, Mar? Com certeza, cara. Tinha que... Todo esse tempo acho que foi importante para a gente poder trabalhar alguns pontos de melhorias, né? Sempre no progresso, né? Total. E assim, vocês podem notar que a gente está de casa nova, né, Mar? É que é estúdio novo e com um baita convidado. A gente tem que estrear daquele jeito, né, Mar? Com certeza, cara. Temos muito assunto aqui, né? Papo bom, vai fluir. A gente já estava conversando nos bastidores, né? Não era pouca coisa, hein? Demais, cara. Até falando, né? A gente vai falar daqui a pouco lá, porque a gente praticamente fez um podcast antes de começar, né? Exato. E assim, já passou por time grande, hein? Já passou Esse por time aí grande. Rodou tem um currículo bom, né, cara? Antes de mais nada, pedir pra galera que acompanha a gente aí, inscrever no nosso canal, tá? Curte aí, compartilha esses vídeos, os episódios anteriores também com quem você entender que é do meio do futebol, que tem muita coisa boa e hoje não vai ser diferente, tá bom? A gente vai conversar aqui com uma grande referência do futsal, né? Estamos hoje aqui com Marcão que passou por Portuguesa, Juventus, Palmeiras e Corinthians. E outros, né, cara? E outros. Isso aqui é só pra citar, porque assim, tem tanta história que ele vai contar pra gente aqui, né, Mar? É isso aí. E hoje ele tá no Santo André, né, Marcão? Isso. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Marcão. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer o convite, né? Prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da minha experiência aí na iniciação. E do que a gente tanto gosta, né? Demais, né, cara? Demais. A gente sabe que tem muita gente que acompanha, né? A gente aqui que é da iniciação. E existe muita curiosidade também, né? Sobre a iniciação. Você estava falando ali nos bastidores pra gente, né? Das suas experiências também, que você já viu de tudo, né? Bastante. E a gente vai falar aqui hoje um pouco sobre isso, né? Que não dá tempo de falar tudo, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Sobre as suas experiências e também sobre... o processo, a evolução da molecada, né? E comportamento dos pais, e enfim, mais um monte de coisa aí boa pra gente conversar hoje. Maravilha. Então, Marcão, como a gente gosta de falar, vamos começar do começo. Como que iniciou o Marcão, não só na iniciação, mas como treinador de futsal? Então, lá no começo, né? Eu levava meu filho para jogar, era um pai, né? E aí a gente vai... aprendendo, vai pegando gosto pela coisa, né? E aí um grupo de amigos resolveu montar um time para participar, mas aí até então eu ia entrar ali para ajudar, né? Ser um auxiliar, alguma coisa assim, né? Mas logo no primeiro ano já caiu um sub-7 no meu colo já, né? Aí já começou, né? E aí começamos, né? Aí como falar, agora você tem que se especializar, né? Que aí eu jogava na várzea, né? Mas jogar adulto é uma coisa, iniciação é outra, completamente diferente, não tem nada a ver. Então, aí comecei a fazer faculdade de Educação Física, e aí comecei a fazer vários cursos, né? Especializando, e aí foi se formando. É isso que eu ia te perguntar, né? Então você não tinha a formação, não, foi uma oportunidade. Foi oportunidade, acabei entrando. E aí você entrou e é legal falar sobre isso, porque... a gente estava falando de processo, né, para molecada, mas existe na vida em si, tudo existe um processo, né? Sim. Então, para você chegar onde você chegou, você passou por um processo, né? Você teve que especializar, teve que buscar a capacitação, né? Então, tem uma especialização. Então, como que você via isso lá atrás, né? Quando você tinha essa oportunidade, né, diante na sua frente, assim, e de cara você mergulhou de cabeça ou você teve alguma dúvida... Quando você pensou no processo, né? Porque você falou, cara, eu tive que fazer educação física e depois me especializei. Como é que foi esse momento de decisão, né? Sabe, assim, quando você gosta do que você está fazendo, as coisas fluem, né? Então, assim, eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre joguei futebol. Então, assim, estar dentro do futebol, do futsal em especial, né? Sim, que sim. é a modalidade que eu sempre pratiquei. Então, isso daí é prazeroso. Então, quando você faz uma coisa com prazer, com amor, as coisas acontecem. Sim. Então, não é um peso, não é um fardo para você. Uhum. E acaba se tornando uma coisa legal, porque assim, quando você começa a fazer uns cursos e você começa a entender, você começa a aprimorar o seu trabalho, e é claro, né, você também tem que buscar as referências da época, que eu também ficava de olho. Eu sempre fui um cara muito observador.
Então, assim, quando eu comecei nisso, falei, pô, quem que tá ganhando? Eu ia olhar os caras, eu ia lá assistir jogos deles. O que eles faziam, como eles montavam o time, como que, sabe, a conduta deles, o comportamento deles. Então eu comecei a observar isso, falou, pô, isso aqui serve, isso aqui não serve. Então eu fui me formando e achando um meio termo aí, né, para conduzir da minha maneira. Sim. E é claro, tinha minhas convicções também, e daí a coisa começou a andar. E é um aprendizado diário, né? Sim. Diário, né? Isso aqui é eterno, não tem... O cara que achar que sabe tudo, que não tem mais nada para aprender, vai ficar para trás. E você tem uma referência que, como você falou, busquei as referências de mercado, você tem essa referência e essa referência ele treina ainda, é treinador? Então, é que nem eu falei, quando eu comecei, eu comecei a olhar quem é que estava ali ganhando, os caras que estavam ali em cima. Então tinha o Caio lá, que era da Portuguesa, ele não está mais, ele está num campo agora, não sei aonde, em Goiás, acho. O cara era muito esperto, muito esperto. Eu ia ser um cara que eu me espelhei muito nele, gostava muito do jeito dele. Tem o Célio do Corinthians, que é uma referência. Né? E também, inclusive, no meu começo, eu fui lá acompanhar alguns treinos dele, sabe? Ver como que funcionava, aprender. Eu sabia que aquilo ali precisava, eu precisava me aprofundar, senão eu ia ficar para trás. Então, esses dois aí foi a que eu observava mais. Legal, né? legal. Mas esse cara era muito esperto, e assim, foi dele que eu me espelhei. Porque ele fazia bons trabalhos com, assim, em times menores. Que me parece que ele chegou na final uma vez com o CTC da Vila Ema. Ele chegou na final, que é muito difícil, sabe? E o trabalho dele era muito bom. Pode falar dele. Não, é que eu acho interessante mais isso que você acabou trazendo sobre o processo e como ele acaba trazendo de como flui as coisas. Uma situação que, de fato, foi uma oportunidade que você acabou abraçando. E dentro de uma questão, de um gosto que você tem pelo futebol, pelo esporte, você acabou transformando isso no que é a sua profissão hoje, né? E muitos, né, a gente fala isso bastante às vezes no off, né, Mar? Muitos acabam não percebendo muita coisa que acaba passando na nossa frente de uma maneira que às vezes pode passar meio despercebida e para ti, como era um hobby, se tornou a profissão e é uma coisa que você gosta. E em cima disso, dentro do que você comentou do estágio, relativamente um estágio de acompanhar os treinamentos lá no Corinthians, como que foi esse início durante o teu estudo? Você começou a estudar, fez a sua especialização, mas até entrar dentro desse cenário da iniciação, você já continuava com o time que havia iniciado com os amigos? Como que foi esse processo? Não, então, esse time que nós começamos já foi pro federado já. Ah, já iniciou? Iniciou no federado. Caramba! Um monte de cara que tinha experiência no adulto, mas na iniciação... E acho que a gente não falou, né, Marcão? Até para quem tá acompanhando a gente, nós falamos aqui na abertura que o Lê comentou dos clubes que você já treinou, mas fala pra gente, quais foram os clubes que você passou aí, só pra... Então, eu comecei no São Caetano Esporte Clube. Depois do São Caetano Esporte Clube, eu fui para o Cespro, São Caetano também, que é bem próximo. Depois do Cespro, eu fui para o Pintura, que é um time de Santo André, que era da prefeitura. Depois do Pintura, eu fui para o São Caetano Futsal. Do São Caetano Futsal, eu fui para a Portuguesa. Da Portuguesa, eu fui para o Juventus. Do Juventus, eu fui para o Palmeiras. Do Palmeiras, eu fui para o Corinthians. E do Corinthians, agora eu tô no Santo André. Cara, bastante clube, bastante né? Clube. Bastante clube. E bastante time no ABC, né? No começo foi bem aqui. E esse processo de um para o outro, desses clubes que você passou, normalmente você ficou 2 temporadas? Uma? Como foi esse... como é que funciona esse processo, né? Teve de continuidade, de você sair do clube para o outro? Porque assim, por exemplo, no São Caetano Esporte Clube, nós começamos o projeto. Quando a coisa começou a andar, o clube não queria mais. Então a gente teve que procurar outra casa, que foi o Cespro. Entendi. Né? Então, aí o Cespro também, a mesma dificuldade. Sabe que esses clubes de prefeitura, às vezes é uma gestão, aí você tem a liberdade de trabalhar, entra outra gestão, aí já ficou mais complicado. Então, e aí apareceu Pintura. Foram aparecendo oportunidades no começo, né?
Mas no clube que eu fiquei mais foi o Juventus, foram 5 anos. Ah, bastante tempo. No Palmeiras também eu fiquei 2 anos e meio. E no Corinthians 8 meses. E você falou um ponto importante, né? Legal você trazer isso aqui, porque como acontece hoje você treina a iniciação. Sim. Como acontece no profissional, seja futsal ou campo, rola muito isso, né? Essa questão, como você pontuou, da gestão, né? Então, modificou a gestão, modifica tudo, então existe a possibilidade de uma continuidade do trabalho ou não, então tem toda essa movimentação. Né? Lá no começo, eu fazia a gestão também, era dentro e fora. Porque assim, no começo, né, todo mundo... Sim, se assumiu o projeto inteiro. Exatamente, a gente resolvia fora da quadra e dentro da quadra a gente treinava molecada. Sim. Isso aí mudou a partir do momento que foi para a Portuguesa. Aí você viu assim, essa divisão maior das uma estrutura, coisas. Exatamente. Uma estrutura aí depois pro Juventus, então, sim. Aí acabou. Daí para frente era só dentro de quadra. Era só o Marcão treinador, só, não tinha... nada de gestor. E as categorias, normalmente, você treina 1 ou 2 categorias, é isso? Normalmente. Geralmente 2. 2 categorias. Né? Hoje eu tô com 2, tô com 7, com 9, né? No Palmeiras eu comecei com 1, com 7. Eu saí de lá, tava no 7 e no 8. Sim. E no Corinthians eu saí de lá também, eu tava no 7 e no 8 no campo. Sim. E me fala outra coisa, né? Aproveitando, tem um monte de pergunta aqui, cara. Vou mandando bala aqui. Como é que funciona esse mercado entre vocês, né? É uma curiosidade mesmo. E talvez de quem está acompanhando a gente também. Como que é costumo dizer, né? Esse mercado é muito unido, esse mercado é desunido e tal. Como é que funciona esse contato entre vocês, treinadores, clube? Existe um contato entre vocês, né? Provavelmente, obviamente, vocês fazem as amizades, obviamente, né? Tem um network, mas... Digamos que falando do mundo do treinador, é um mercado unido? Vocês têm esse contato? Como é que funciona isso? Olha, eu tenho bastante contato, sabe? Eu conheço muitos, tenho amizade com muitos. Assim, eu não vejo desunido, não. Eu não vejo. Legal. Acho que, vendo por mim, os lugares que eu vou, assim, eu tenho amizade com praticamente todos. E se encontra muito, né? Sim. Todos os jogos, todo final de semana, né? Porque assim, como a gente joga todos contra todos, então exato. Todo ano a gente se vê, né? Sim, exato. E tem o curso também na federação que a gente tem que fazer. Começo do ano também, né? Começo de temporada, né? Também. Tem os amistosos, então... E tem aqueles caras que a gente se encontra por fora, né? Que a gente né, vai bater um papo, conversar. Legal. Então tem sim umas amizades aí. E a resenha é boa, né? Aí a resenha. Aí esquece campo, esquece quadra, né? O pessoal é gente boa. Legal. Legal. É importante, né, mano? Porque, de fato, às vezes a gente acaba ouvindo, assim, achando que pode ter algum tipo de segregação. Ou a rivalidade mesmo em si, né? Exato. A rivalidade em si, né? Pode fugir. Então, a rivalidade dentro da quadra, né? Eu estava vamos falar de rivalidade. Eu estava no Palmeiras, eu era amigo do pessoal do Corinthians. Sim. Fui pro Corinthians e continuei sendo amigo dos caras do Palmeiras. E você fez um caminho curioso, né? Você saiu do Palmeiras para ir pro Corinthians, né? Então, mas assim, a amizade continuou. Sim, importante. Então, até também fruto do trabalho que você fez nos dois times, né? No caso, você saiu do Palmeiras para ir pro Corinthians. O que você deixou no Corinthians, no Palmeiras, é um fruto do teu trabalho. Então, é o que eu gostaria de falar, né, no ponto do Palmeiras, né? O Palmeiras não é só título. Você tem que deixar um legado. Sim. Né? E só para pontuar, assim, eu fiquei lá 2 anos e meio. No Sub-9, eu trouxe para o Palmeiras 2 jogadores da categoria Sub-10 que está lá esse ano. Da categoria Sub-9 que está lá, 7 jogadores foi eu que trouxe de fora. Do Sub-8, 6 jogadores. E desse Sub-7 que está lá agora, foram 5. Foram 5 títulos disputados, 4 campeão e 1 vice. Mas assim, o que eu falo, o troféu fica lá. Sim. Mas esse legado das crianças que eu trouxe para lá, então tá lá, todos estão lá. Tem garoto lá de Curitiba, tem garoto de Londrina, tem garoto de Fortaleza, tem garoto aqui do interior de São Paulo. Sim. Então assim... Isso daí é uma sementinha que eu deixei lá no Palmeiras. E em cima disso, Marcão, até uma dúvida, realmente não estou tão dentro do meio como matar com os meninos. Quando você traz essa questão de que você
trouxe esses meninos tanto do sub-7, sub-8, sub-10, 9. Como que é esse processo? Você vai captar esses jogadores em outros estados, como você citou, por exemplo, o Paraná? Você vai captar? Como que funciona? Então, a gente, com 16 anos de iniciação, você acaba fazendo muita amizade, né? Então, você acaba fazendo amizade nesses polos também, né? Porque eu já fui disputar campeonato lá no Paraná, eu disputava um torneio lá em Camboriú, que acho que é um dos melhores que tem no meio do ano, muito bom. Então, eu fiz amizade com muita gente. Então, eles mesmos, às vezes, me indicam. Por exemplo, eu trouxe um garoto de Curitiba, né? E aí, o próprio pai falou, tem um outro garotinho lá assim, né? E aí a gente acaba conversando, né? Arruma um contato, eu vou, converso com o pai e acaba trazendo. É o próprio network, né? Sim. A amizade. Sim. É assim, quando você tem amizade, você consegue. Sim. Aí você tem a recomendação, né? E aí você avalia. Fora o Instagram, que hoje é uma ferramenta forte. Sim. O garoto que eu achei lá em Fortaleza, é o Samuel, tá lá no Palmeiras. Fortaleza. Eu vi um vídeo, aí eu entrei no Instagram dele, gostei pra caramba do menino, aí mandei uma mensagem pro pai, o pai se interessou e a gente começou a conversar, e marcamos um dia, ele veio, era aquilo mesmo que eu achava, e aí eu falei, por nossa conta aqui tá tudo certo. E aí o pai se organizou lá, né, o resto do ano que faltava. Em janeiro o pai veio pra cá e tá lá, no sub-8. Que legal, né, isso é legal, né, você tá relatar bem aqui. Até porque eu ia te perguntar, você falou, né, você falou que iniciou uma conversa pelo Instagram. E normalmente esse processo, ele é um processo comum, natural, digamos assim, porque envolve uma mudança, né, de Fortaleza, por exemplo, para São Paulo. Sim. Como que funciona esse processo, eu digo, diante do ponto de vista dos pais, né? Porque normalmente pai e mãe trabalham, né? Obviamente, como eu falei, tem toda uma questão de moradia. Como é que funciona? Você, quando você faz o contato via Instagram ali, por exemplo, você vai até o final ou você passa para a diretoria? Não. Isso aí é uma conversa já mais... Assim, o que acontecia? Eu ia até a parte de quadra. Da avaliação do atleta ali. Chegou ali, era isso mesmo que eu estava achando, aprovei. Aí já passa para frente. Legal. Aí vai para o supervisor, e o supervisor vai conversar e o que se acerta, o que se faz, eu não sei. Sim, tá, legal. Nunca procurei saber também, porque o meu trabalho é dentro Você só fica na expectativa de dar certo ali, né? Sim, deu certo, fortalece o time. Eu acho super legal, né, Mar? Porque a gente esteve aqui com a Ana, que ela joga... É sub-15 do São Paulo? Sub-15 de São Paulo. E o processo dela foi muito parecido. Ela jogava no Coritiba, né? Ela jogava no Paraná. Aqui pode ajudar era a gente. Era no Paraná. É no Coritiba, né? Curitiba. Jogava no Coritiba e aí passou por esse processo, chegou até o São Paulo. Mas é interessante a gente entender o outro lado, né, Mar? Que a gente soube da expectativa dela. Mesma situação. Era para ver no meio do ano, aí passou por uma situação que tinha que... A família tem que se organizar, né? Geralmente, quando vem de fora, não é assim de imediato. Geralmente é de um ano pro outro. Então, para o pai até se organizar, os caras eles ficam até meio apreensivos, mas tá certo mesmo, ou vou mudar, imagina, né, porque eu também... É uma mudança radical. Pessoa, muito. Quando eu ia fazer esse tipo de avaliação, de fora, o meu critério era o seguinte, eu só trazia se fosse para jogar. Sim. Se eu tivesse dúvida, eu não trazia. Sim. Então, assim... para dar esse conforto para o pai também de entender o que a gente estava querendo. Sim. E em cima disso, Marcão, já aconteceu de trazer um menino para jogar e não se adaptar tanto ao clube quanto à cidade, ter uma questão de saudade da família, alguma coisa do tipo? Então, olha, aqueles que eu convidei, graças a Deus, andou. Ficaram. Então, comigo não. Mas eu sei de caso... que acabou trocando de clube, veio, né, por mãos de outros, né, e que eu vi que acabou não dando certo indo para outro clube. E isso é legal, assim, falar. Vamos entrar agora num assunto interessante aqui, que são as frustrações, né, cara, do futebol, porque é algo que a gente estava pontuando aqui, que a gente aprende todos os dias. O meu menino joga, subiu 8 hoje e muita gente me pergunta, né? Até em virtude do próprio podcast aqui, agora a galera pergunta, mas e aí, você quer que seu filho seja jogador de futebol? Eu já falei até em outros episódios sobre isso também. E então eu procuro dar um direcionamento
pé no chão, né, para ele, no sentido, cara, você quer sonhar, você quer ter objetivo, ok, mas você tem que fazer por onde, enfim, tem todo um processo do tal. E hoje existe uma probabilidade muito mínima de uma molecada se tornar um jogador profissional. A referência deles, que eu digo assim, eu sempre falo isso, que a referência deles é um Neymar, é um Vini Júnior, mas quantos chegam nesse patamar, né? E aí, a gente entra, como eu falei, nas frustrações, né? Então, como o Lê comentou, dos casos que você atuou, não, né? Graças a Deus, deu certo. A Deus. Mas deve ter... Tem muitos, né? Muitos. O que você acompanha, você está nesse mercado há muitos anos. O que você... Tem alguma experiência que você pode contar para nós, que você já acompanhou, nesse sentido de frustrações mesmo, de que o jogador veio, não deu certo, mudou de cidade, que você acompanhou um pouco mais de perto? Você tem algum relato, alguma coisa nesse sentido, onde você pode trazer, né, para quem está nos acompanhando, até não só a experiência que você viu de perto, talvez, mas como lidar com essas frustrações, né? Vamos entrar na questão a gente vai falar de frustração, mas falando do processo, né? Porque não quer dizer, por exemplo, que o seu filho foi reprovado numa peneira ou não deu certo, que ele não deve continuar, né, nos seus objetivos, etc. Então, falando com uma visão de pai, quando tem esse tipo de convite, é interessante você entender como que funciona o clube. Você entender a fundo mesmo, perguntar o que vocês querem com o meu filho, olhar para o time, conversar com o treinador, para ver se você tem essa confiança de ficar. Sim. Porque assim, até falando de um relato, né? Eu te falei que eu vi, né? Sim. Um garoto que ele veio de longe, eu não vou falar a cidade porque vai saber Sim. que eu tô... saber que falando. Mas ele veio de muito longe, eles mudaram a família toda, e ele jogou apenas 1 ano no clube grande e acabou indo para outro lugar. Assim... Achei um pouco precipitado, Sim. tanto a captação quanto a vinda. Uhum. Porque eu acho que faltou um pouco de diálogo nesse meio tempo aí. Então, para você mudar uma vida de uma família, você tem que ter muito critério, muito cuidado, sabe? O pai tem que ser curioso. Sim. Porque não é uma coisa tão simples assim. Sim. Né? Envolve muita coisa, emprego, casa, Escola, né? Escola. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com isso. Sim. E esse caso que eu estou te falando acabou dando errado. Sim. Mas o garoto é bom, eu acredito que ele possa evoluir. E não quer dizer que é o final, né? Não. Isso, né? Assim, iniciação... eu já vi muito garoto ali no sub-7, ser artilheiro do campeonato, sabe? Melhor jogador e tal. Chegar ali no 12 e sumir. Sim. E ao contrário também, aquele garoto que está quietinho ali, joga um tempinho, e daqui a pouco o moleque está um dos melhores ali na frente. Sim. A iniciação, ela não condiz com a realidade. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Porque tem vários fatores determinantes na formação de uma criança. Sim. Né? E tem aquele também eu quero mais, né? E esse quero mais é de cada um. Sim. Às vezes aquele garoto mais esforçado, ele quer mais que aquele mais talentoso. E esse vai embora, o talentoso fica. Sim. Né? Então tem tudo isso. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, de mudança. Sim. Né? Mas a iniciação ela é um pouco enganosa, assim. Cara, que legal, né? Assim, eu acho que é o que eu falo, assim, eu vou repetir. Tem muita gente que acompanha a gente que é da iniciação, né? Então, a gente até estava falando, né, dos convidados que nós trouxemos aqui, falando da referência que você é, né? Porque, obviamente, o nosso time também trabalha, faz todo esse mapeamento de quem serão os convidados e, cara, acho que é um papo que muita gente gostaria de, né, entender todo esse processo e que tem muita coisa por trás, né, dos bastidores. Né? Porque quando a gente fala, por exemplo, do talento ou aquele que talvez está um pouco mais escondido ali, ninguém está vendo... Porque a questão não é só o talento, né? Envolve vários fatores para você chegar, obviamente, e atingir os seus objetivos. E a gente falou aqui, por exemplo, da mudança, né? Todos os desafios que aparecem na nossa frente, envolve questão de educação, a escola, né? A questão do respeito, vários fatores. A gente estava conversando também antes de entrar aqui no ar, né? E de iniciar a nossa gravação,
E você falava sobre isso, né? Sobre a questão da molecada estar dispersa no treinamento, né? Você está falando, não ouve, né? Então, eu acho que tudo isso também, você como treinador, né? Muitos anos na área, você tem um feeling disso, você consegue ter essa captação também, né? Sim. Daquele, né? Tem aquela criança que ele é mais focado. Sim. Né? E tem aquela criança que você fala, acaba de falar, é para ir para cá. E vai para o outro lado. Não está prestando atenção. Sim, exato. Então, assim, mas é normal, a gente tem que entender, são crianças, né? Então, tem que ter essa paciência, tem que conversar, tem que, né, direcioná-los, né? Sim. Mas é assim, tem que saber lidar, porque eles são muito dispersos. Sim. Mas não precisa ir muito longe, não. Você vê um jogador profissional dispersos aí, né? É verdade. Então, imagina uma criança, né? Sim, é verdade. Bom, e Marcão, seguindo ainda nessa linha assim, de frustração, mas assim, em outro âmbito, como que você lida, você está na iniciação, como que você lida com a derrota dentro desses grupos? Porque, como a gente até conversou nos bastidores, existe ainda mais dentro da federação, a competitividade ela é muito alta, né? E, você tá lá, ninguém quer perder, ainda mais você trabalhando com performance. Como que é tratado isso dentro dessas crianças? Porque, como a gente falou, são pequenos atletas, estão lá querendo ganhar o seu lugar, querendo se projetar cada vez mais. E tem situações como essa, às vezes o menino vem de longe, de outro estado, a família faz toda essa locomoção, então ele tá lá. E como que ele lida com a frustração da derrota? Como você citou, no Palmeiras teve um vice-campeonato, por mais que ganhou 4, às vezes perdeu joguei 5, perdi 1. Aquele 1 que ele perdeu acaba afetando mais ele do que propriamente as 4 vitórias dos outros campeonatos. Como que você, enquanto treinador, lida com isso e gera isso entre eles? Então, entre eles, o tratamento é diferente. Eu falo para você que os pais sentem mais do que as crianças. As crianças sentem naquele momento. Passou, eles estão correndo ali vão brincar. Fora, vão brincar, né? Mas assim, eu tenho um chavão com os meus garotos que eu não abro mão. Eu sempre falo para eles o seguinte, perdeu, não tem problema não, a culpa é minha. Porque eu que dou treino, eu que peço para fazer as coisas, deu errado, fez errado, a culpa é minha. Eu sempre jogo a culpa para mim. Para eles sabem disso. Então, às vezes a gente perde um jogo, aí eles já até falam, esses pequenininhos, não são espertos, né? A culpa é sua, né? É minha. Tem problema. Então, assim, eu jogo para mim essa responsabilidade. Tira esse peso deles. Sim. Só que eu não sei como que é no banco de trás do carro, né? Sim. Do pai. Aí eu já não sei como funciona. Lá no clube, eu procuro tirar essa pressão. Sim, é importante, né? Tirar Muito. Esse peso, né? Não, eu tiro completamente. O dia que perde um jogo, eu faço questão. Quando ganho, eu não faço nem muita questão de falar muito, mas quando perde, eu faço questão de reunir, falar para eles, né? Falar que eu gostei do empenho deles, da dedicação e tal, que se perdeu, faltou alguma coisa, foi culpa minha, e que no próximo treino eu vou tentar melhorar para o time não perder de novo. Então eles vão ouvindo aquilo ali e vai passando. Bom. E ajuda a mentalidade também, né? Com certeza. Sim. Porque são crianças, não adianta você querer jogar um peso em cima deles, né? Com certeza. Então, com certeza. Tem que saber lidar com isso. Saber lidar. E você falou agora há pouco também, falando da questão você falou do banco de trás do carro, né? Mas só voltando um pouquinho dentro do que você estava falando também, você falou da questão da mudança, né, de cidade, né, de estado, enfim, e você comentou sobre os questionamentos que devem ser feitos para ser uma coisa muito clara, né, e bom para os dois lados. O que perguntar e o que não perguntar, né? Estou falando isso, a gente vê bastante isso também, pais se excedendo em relação a questionamentos, né, porque o filho participa ou não participa, joga ou não joga. E, enfim, até em treino mesmo, né, eu já vi, né, pai dando palpite no treino, enfim. Então, é legal você pontuar isso também, porque quando a gente fala de uma mudança de cidade, de fato é uma situação que tem que estar muito claro, né? Você falou, questiona, pergunta, né, qual é a proposta com o meu filho, tudo tal. Nessa situação da mudança de uma cidade para outra, é uma situação natural, digamos assim, o clube, o treinador encara como um processo natural. Os questionamentos, as perguntas. Eu vou te dar um outro exemplo. Se é normal também a pergunta, qual é a proposta, por exemplo, com o meu filho, mas a pergunta, por exemplo, o meu filho vai jogar ou não, já não entra.
certo? Porque então, já não depende muito de... Dá para você perguntar de uma outra maneira, né? Assim, cada treinador encara de uma maneira, né? Perfeito. Então, se eu chegar e perguntar aí se meu filho vai jogar, já é meio caminho andado para não ir para lá. Sim. Mas assim, querer entender. Falar assim, pô, tô vindo de longe. Como que vocês vão fazer com meu filho? Que vocês têm estão pensando em algo para ele, alguma coisa? Porque para mim mudar de cidade também é meio complicado, sabe? Uhum. Então jogar esse tipo de assunto para ver se o cara fala alguma coisa. Importante, ver o treino do time. Sim. Não pode ser emocionado, você tem que ver, pô, meu filho cabe aqui. Então, você falou um ponto importante, né? Porque o que acontece, né, Marcão? Eu acredito, me corrija se eu estiver errado. Nem você, como treinador, tem a resposta. Se você falar assim, cara, meu filho vai jogar, como que eu vou te responder isso? Exato. Por isso que eu te falei, tem que ter um critério para trazer. Exato. Os garotos que eu trouxe de fora, eu tinha certeza que ia jogar. Porque eu já tinha treinado junto com os meus. Você já conhecia. E eu vi a qualidade deles no grupo. E como que se encaixava lá. Exatamente, como eles se encaixaram no grupo. Então, assim, teve um que eu trouxe lá de Curitiba. O primeiro treino ele estava quase mandando em mim. Personalidade lá em cima. Sim. Sabe? Ele mandando os moleques, vai lá, posiciona aqui e tal. E sabendo o que estava falando e jogando. Com liderança. Então é isso daí. É uma peça diferente que você super encaixaria no elenco. Eu tenho esse critério. Sim. Sabe? De ver se ele vai se encaixar. Legal. Aí eu trago. E já aconteceu também de aparecer bons jogadores de fora, mas eu ficar na dúvida e falar, prefiro não. Sim, é o que você falou. Prefiro não. Na dúvida? Na dúvida, não. Sim. Vai ter que brigar posição? Não. Sim. Prefiro não. Pode ser que ele estoure em outro lugar, mas eu não vou agir dessa maneira. Sim. É que você pensa no todo já, né? Sim. A gente tem que pensar também na família, né? Sim. Porque para mim é cômodo. O cara vem lá de fora, tal. Não, fica aí. Se não der, tudo bem. Problema deles. Não é assim que funciona. É uma peça a mais e quando der, você usa, né? É aquilo que a gente estava comentando ali fora, né? Não é só futebol, né? Exato. A gente tem que entender parte da família, né? Procurar ajudar no que for possível. Sim. Né? Uma coisa é você pegar um garoto daqui para apostar. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Outra coisa é você pegar um garoto de fora para apostar. Você tem que saber o que você está lidando. Exatamente. Momento. Exato. Eu tenho esse cuidado. Sim. Sempre tive. Legal. E Marcão, até ainda sobre esse assunto, acho que até para fechar, para a gente não alongar tanto sobre essa questão da vinda de jogadores de outros estados, você comentou que ele treinando, você vê como ele encaixa no grupo, se orna ou não, mas esse teste ele é feito basicamente só no treino? Ou vocês fazem um amistoso, um jogo-treino com uma outra equipe? Por que eu digo isso? Porque a gente conhece muito o jargão do leão de treino, né? Que às vezes no treino o moleque pode jogar bem, se destaca, tem liderança, mas no jogo acaba não performando tão bem. Existe esse tipo de amistoso ou jogo-treino? Ou realmente é só o treino, o feeling que você tem e traz ele? Então, para mim, para trazer, eu já olhei vários vídeos dele. Então eu já tô vendo. Eu entrei lá na súmula lá do Campeonato Paranaense, quantos gols o cara tem. Aí você pega informação das pessoas de lá. E mais o que você está vendo em vídeos. E mais o que você está vendo pessoalmente. Então acho que dá para bater o martelo em cima disso. Mas é só treino, não tem jogo. E geralmente corresponde. Legal. É o que eu falei. Só na certeza. Não vou apostar. Nunca apostei. Legal. Bacana. Interessante, né, mano? Muito bom. Porque, assim, como a gente falou, é tão amplo que, assim, a gente acaba conversando, o Marco falou no início, a gente conversa com tanta gente, né, mano? Do meio, com o Mal, converso bastante com o Kaique, que são pais de minis atletas, né? Sim. A gente conversa com pessoas do meio e, cara, cada história. A treinadora Carol, que veio aqui também, conta a história dos pais. Então, é muito particular, pessoal, e que você trazendo esse outro lado de quem faz essa avaliação e de quem traz é muito interessante pra gente, né, mano? Sim, com certeza. E falando até, entrando nessa parte do comportamento dos pais, né, Marcelo, que você falou, olha, a gente vê muita coisa no dia a dia, treino, jogo, né, comportamento mesmo. Então, por exemplo, falando de jogos da federação, cara, você vê comportamento de pais que
você falou muito da questão da pressão na molecada, né? Que é o que você falou. Eu lido dessa forma, né? Perdemos, a responsabilidade é minha. E como é que o que acontece no banco de trás? A gente já, esse final de semana mesmo, tivemos uma experiência e acompanhamos, né? E o moleque saiu da quadra, o pai tava descendo a lenha no moleque. Complicado. Entendeu? Porque não fez isso. Exatamente. Né? Então, é o tipo de comportamento que atrapalha o processo. Então, né? Quando o pai entender qual a importância que ele tem na formação dos garotos no futsal, ele muda a postura. Porque se eu passar uma informação na hora do jogo, se o pai estiver ali falando e eu estiver falando, ele vai ouvir quem? Vai ouvir o pai. É o pai. Normal. Sim. Só que ele está ajudando. Ele não sabe o que eu estou querendo. Ele não sabe às vezes não sabe nem o que eu treinei. O que vocês conversaram. Que a gente conversou, que a gente combinou. Exato. E fora isso, é o fator psicológico da criança. Total. Você tem o teu trabalho. Se você tem uma pressão constante na tua cabeça, você não consegue fazer o teu melhor. Você sendo adulto. Imagine uma criança. Então essa importância na parte psicológica, deixar o garoto relaxado, tranquilo, é muito importante. O desenvolvimento dele vai ser muito maior, sabe? O desempenho vai ser muito melhor, mas não resta dúvida. Uma criança tranquila, relaxada, ela vai conseguir desenrolar melhor. Porque tem aquilo que a gente vê, né, Marcão, que a gente ouve, acompanha bastante, que é a sua orientação como treinador, a orientação do pai e o que ele pensa, né? Que ele tem que fazer, né? Sim. E aí o moleque se confunde. Não tem como, né? É que, assim, nos times que eu passei, no Santo André não, porque eu cheguei agora. Sim. Mas nos times que eu passei. No Palmeiras e no Corinthians não precisava, porque tinha o pessoal que fazia esse trabalho. Uhum. Mas, por exemplo, no Juventus, o que eu fazia? Eu fazia uma reunião no começo do ano, então eu explicava tudo o que poderia acontecer durante o ano. Tudo. Esses assuntos que você está falando de pai, de ficar se intrometendo, né, em treino, em jogo, né, briga com o juiz, questionando, né, essas coisas. Se vai jogar um tempo, 2 tempos, ou não vai jogar, essas coisas todas. Então, assim, eu fazia essa reunião e passava tudo para os pais. Então, assim, acabou a reunião, eu falava, quem concordar, me entrega a documentação e a gente segue nessa linha de trabalho. Quem não concordar, tudo bem, não tem problema. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso antes da inscrição do campeonato. Antes da inscrição, exatamente, antes da inscrição. Então, eu tive poucos problemas. Legal. Tudo bem, o que é combinado não sai caro, né? Exato. Falar para você, fui abordado? Sim. Aí o cara vem falar de tal assunto. Fala, peraí, nós não conversamos lá? Não, mas que não sei o que... Não, peraí, não, nós já conversamos. Assunto conversado e combinado, eu não converso mais, não dá mais. A gente já falou sobre isso. Até porque tem que ter um respeito também, Sim, né, cara? Porque se você realmente abrir para todo mundo falar tudo que você ouvir, você aplicar o que vem de fora, não faz sentido nenhum. Assim, né? A gente não é o dono da verdade, Exato. Mas assim, na casa dos outros existem regras. Exato. Se na tua casa tem regras, a gente tem que cumprir a sua regra. Exato. Né? O Juventus era a minha casa na época. Sim. Então tem que seguir as regras do Juventus. E houve a concordância, né? Exatamente. Houve a concordância. É que nem hoje, estou no Santo André. Existem as regras do Santo André. Tem que ser cumpridas. Perfeito. Porque os pais são convidados do Santo André. Eu também sou um convidado do Santo André. Sim. Eu sigo as regras de lá. Então todos nós temos que saber isso. É isso mesmo. A partir do momento que você entende isso e que você queira ajudar, as coisas começam a acontecer. É isso aí. E é compreender que tá todo mundo remando pro mesmo lado, né? Tá todo mundo no mesmo barco. É isso aí. Acho que é o fundamental. E falando das suas experiências, Marcão, até pra galera saber mais um pouco também sobre o Marcão. Você teve essa passagem nos clubes, né? Vamos falar da Juventus, né? Palmeiras, Corinthians. O que você vê hoje, né? Obviamente a galera sabe, de uma estrutura de um Corinthians, de um Palmeiras. Você até se citou um ponto importante em relação a lá no Corinthians ou no Palmeiras, você comentou agora, lá tinha pessoal que fazia esse trabalho. O que você vê de tão diferente, né, entre os clubes em relação a essa estrutura, que isso tem de reflexo dentro de uma quadra ou para o mini atleta ali? Quando você fala de uma estrutura de um Corinthians, de um Palmeiras relacionado a qualquer outro clube. Então, a começar pela captação, né? Que você consegue fazer uma captação forte, montar times fortes. Quando eu falo em estrutura, você tem uma quadra maravilhosa para treinar, ninguém paga nada. Sim. Né? Você tem
aquele plano de carreira que eles falam, embora sejam crianças, mas dá para você Sim, claro. projetar. Então você faz essa projeção. É uma coisa palpável, né? Sim. E fora os profissionais que tem, né? Lá tem, o Corinthians tem, que eu saí de lá agora, tem psicólogo, tem assistente social lá que procura saber da condição de cada um. Academia? Preparado para as crianças não, mas para o maiorzinho já tem. Mas não faz a parte personal, as coisas não? Eu acho que a partir dos 14, 15, eu acho que faz. Tá. Faz. Os pequenininhos não precisam, né? Tá. Nem dá para fazer isso. Sim. São muito novinhos, né? Tá. Então, e ali tem uma equipe montada para isso. Sim. E é assim, distribuído e bem feito. Bem organizado. Bem organizado. Tanto em um quanto no outro. E que automaticamente tem o reflexo na quadra, no jogo. Tudo que é organizado dá certo, né? Sim. E quando a matéria-prima é boa, aí vai mesmo. Exatamente, é verdade. Falando da captação, né, cara, tem fila, né? Tem fila da molecada aí, novamente, né? Então, como você falou, eu acho que o processo não é que se torna mais fácil, porque você tem um problema bom, né? Porque é muito moleque bom, né? E aí você precisa, de fato, selecionar ali aquilo que de fato faz sentido ali pro seu trabalho, né? Porque você pensa, né? Então, mas vamos lá. Você vai fazer uma avaliação da iniciação, 7 a 10 anos. Como é que você vai projetar isso? Você está vendo o momento, né? Sim. Então, existem uns pontos que você vê, relação com a bola, competitividade, né? Então, você vai olhando esses pontos. Porque mas é aquilo que processo de... exatamente, aquilo que eu falei. E aquele que foi lá meio quietinho, e ali daqui 2 anos, um moleque desponta, né? Desponta. E, Marcão, você falou agora da avaliação, acho que, assim, até uma curiosidade minha é entender como funciona isso no futsal. E acho que pode ser a curiosidade de muita gente que está assistindo a gente. Como que funciona a avaliação? Assim, vai abrir uma seletiva de 7 a 10 anos, e aí o moleque se inscreve, mas como que funciona no olhar técnico? Como que o Marcão avalia, assim, você falou um pouco dessa questão do tato com a bola, liderança, mas a gente, assim, não sei como que funciona no futsal, mas às vezes você vê no campo, é uma avaliação, o moleque joga 10, 15 minutos, às vezes 5 minutos o moleque pegou na bola, já sai, já recolhe. Como que funciona no futsal? Como que é a sua avaliação? Então, eu posso te falar do Palmeiras do futsal, às vezes que tem avaliação lá não é 5 minutos, não. O moleque vai jogar no mínimo meia hora, 30 minutos. Em 30 minutos dá para você observar bastante coisa. Porque é lá o que a gente fazia, a gente dividia horário, era bem organizado. Então, assim, eles tinham o tempo para mostrar. A gente dividia, todo dia a gente fazia avaliação lá. Então era um negócio bem feito. E assim, é tudo escrito, não é aquela bagunça, vai um monte de gente, sabe? Cada dia aí uma turma, era bem organizadinho. Cerca mais ou menos de quanto, Marcão, assim? De quantos moleques, assim, num período de avaliação total? Período de 1 hora, 20 garotos, mais ou menos. 20 garotos? Que aí são 2 times, 10, o moleque vai jogar meia hora. Né? Legal, sim. Então, dava tempo suficiente de... E era mais de um dia de avaliação? Então, para alguns sim, para outros não. Porque a gente também, quando é muito volumoso, aí você já consegue detectar as diferenças, né? Então, você já vê aquele menino que realmente o pai foi lá conhecer o clube, né? Sim. Aquele garoto que é mais esperto. Então, o mais esperto a gente já vai separando para voltar numa outra oportunidade. Sim. Né? E no Corinthians, no campo, é feita uma pré-seleção dos captadores, né? Que levam para lá. Eles têm uma semana inteira de treino. Então, treino acho que das 8 até meio-dia, de terça a sexta. Então, tem bastante tempo para mostrar. Para avaliar, né? Tem. Agora, quando tem aqueles peneirão aberto, aí a gente... no caso do Corinthians, né, a gente ia a equipe toda, também a equipe era grande, dividia vários campos, mas mesmo assim, os garotos tinham tempo suficiente, não era aquele negócio de 5 minutinhos, tchau, não. Os moleques jogavam um tempo considerável, no mínimo aí 30, 40 minutos dava para ver. Como tem bastante profissional envolvido, dava para fazer uma avaliação mais apurada. Legal. Pô, legal. Interessante saber, né, mano? Porque a gente vê muito relato até contrário disso, né, que acaba sendo, não tive tanto tempo, às vezes é muita gente para pouco tempo no todo da peneira, né? É interessante saber que tem todo esse processo de demonstração dos atletas, né, mano? Sim, que eles têm o tempo para mostrar ali, né? Talvez lá atrás fosse dessa maneira. Hoje,
Assim, eu acabei de sair do Corinthians. É bem organizado. O negócio é bem organizado, os garotos têm sim um tempo para mostrar. Então é bem tranquilo. Pode ser que lá atrás fosse dessa maneira, mas eu não participava do processo. Eu não... E cada vez mais criterioso fica a avaliação, né? Sim, porque tem a captação, né? E aí o pessoal da captação, eles vão fazendo os convites e eles marcam uma data específica, uma semana de treinamento, e eles levam para lá e fica uma semana fazendo avaliação. E a avaliação é fechada, né? Fechada. É fechada, né? Ninguém assiste. Não, fechada. Nossa, legal. Lá no Palmeiras a avaliação do futsal era aberta. Era no ginásio, os pais ficavam lá vendo. Ah, tá. Legal. Entendi. Bacana. E Marcão, pode manda. É que agora eu fiquei curioso de como ele falou no início sobre a sua transição entre o Palmeiras até chegar no Corinthians. Como que foi para você fazer essa transição do Marcão profissional, de sair do Palmeiras e ir para o Corinthians? Você sentiu muita diferença nessa transição? Como que foi essa experiência? O que eu senti foi assim a mudança de modalidade, né? Porque na realidade eu estava no futsal do Palmeiras e acabei indo para o futebol do campo do Corinthians. Então estava me adaptando também ao campo, né? Então assim essa mudança para mim também foi um pouco difícil, sabe? O que pegou mais assim para mim, apesar de experiente na modalidade, mas o campo é completamente diferente do futsal, né? Muito diferente. Até a sua própria, tanto treinamento como captação, você sentiu muita diferença na captação? Não. Treinamento sim, mas tudo foi rápido, porque questão de adaptação. É o que eu falo, quando você faz a coisa com amor, que você faz com dedicação, você consegue fazer e é rápido. O ser humano ele se adapta rápido às coisas, né? Quando quer. Sim. Então, assim, no começo foi um pouco difícil, mas depois começou a andar. E lá no Corinthians também eu consegui ser campeão 2 vezes lá. No campo. E eu ia entrar nessa parte. Falando de títulos, Marcão, bom, pelo tempo que você está aí, deve ser... Você lembra de todos os títulos? É difícil, né? É coisa, hein? É bastante coisa, né? Todos eu não vou lembrar. O que mais te marcou, né? Falando de... Porque tudo, como a gente estava falando, tudo é um processo. Você passa uma temporada com a molecada, você deve já ter tido diversas experiências, né? Em relação não só ao futebol em si, mas questão de familiar, né? Enfim, cada atleta tem a sua história, né? E o que mais te marcou, né? Antes de falar, por exemplo, de um título que tenha te marcado, mas as experiências que você teve, até você chegar, obviamente, num título, o que você tem alguma coisa que... Eu posso citar os dois juntos. A experiência com o título. Foi no Juventus, no Sub-10, que foi o meu primeiro título na Ouro. Sim. Né? Tava no Sub-10 e, assim, o time era um time muito bom. E foi um time que eu fiz em construção. A partir do 7, eu peguei lá no 7, 8, 9, 10. Sim. Então, passou na minha mão Você acompanhou nas 4 categorias. Legal. Mas, assim, um fato que aconteceu, que ficou marcante e, assim, foi coroado com o título. Chegou um determinado momento da temporada que, não sei o que aconteceu, meus garotos começaram a se machucar. E nós fomos jogar em Santos no mesmo dia. 3 garotos se machucaram, mas se machucaram de ficar fora, tipo, 2, 3 semanas. Caramba. Mas foi, assim, involuntário, não foi nada violento, não é casualidade, né? Sim, sim. E aí, para vocês terem uma ideia, no Campeonato Paulista eu precisei usar alguns garotos sub-9 para jogar no 10, porque eu não tinha, sabe? E aí, os pais lá, eles começaram a... tipo assim, antes dos jogos, se reunirem e começaram a fazer uma oração antes dos jogos, para os filhos não se machucarem e tal. Sim. Essas coisas. Cara, o negócio ficou diferente. O clima ficou diferente. E aí, as coisas começaram a acontecer. Na semifinal contra o Corinthians, conseguimos passar. Final contra o Palmeiras. E eu sabia que eles faziam essa oração, né? Aí eu cheguei para... a avó do Riquelme, minha avózinha, eu chamava ela de vozinha. Ela era evangélica. Aí eu
mandei uma mensagem para ela. Falei, dona Beth, eu gostaria muito de, se possível, se vocês não se importarem, eu sei que vocês fazem uma oração lá antes do jogo e tal. Se vocês não gostaria de fazer essa oração junto com a comissão técnica dentro do vestiário com nós. E eu falei, mas se não quiser também não tem problema, eu respeito, né? Aí ela conversou com os pais, na hora ela ficou muito feliz e eles concordaram. Aí eles entraram dentro do vestiário, cada um fez sua oração, cada um falou o que quis, antes do jogo, isso aí. Sim. Antes do jogo. E aí todo mundo saiu. Todo mundo saiu do vestiário, eu fiquei sozinho. Mas arrepiei assim, sabe? Eu falei assim, como que vai dar errado isso aqui? Sim. Uma energia muito positiva. Não tinha como dar errado. Não tinha como dar errado. Então, assim, foi um fato muito marcante que eu guardo comigo e foi coroado com o título. Que legal, cara. Foi coroado. Foi um negócio muito legal. É o que você falou, de aí pra arrepiar, né, cara? Não. E olha só como é diferente quando os pais jogam junto, né? Que não tratam dessa maneira que a gente acabou de comentar, né? Posso contar um fato? Claro, por favor. Nós fomos jogar em Suzano. Jogo difícil, sabe? Nada dando certo, complicado, e tava 1-1. E aquele negócio, nada dando certo. Aí saiu uma falta ali, faltando acho que 10 segundos. Tinha uma jogadinha ensaiada, deu certo. Fizemos o gol. 2-1. Aí eu fui para casa, aí eu sempre vejo o jogo, né? Aí eu tava olhando, eu vi no vídeo, na hora que saiu o gol, o pai de um menino, que o moleque não tinha entrado. Ele não jogou. Correndo na arquibancada, comemorando, ele caiu na arquibancada. Comemorando. Caramba. Olha que legal. É o que você falou, a arquibancada ajuda demais. Os pais ajudam demais. Aquilo ali, eu falei, no treino, no treino eu cheguei nele, falei, fui lá e dei um abraço no cara, falei, sabe, então você vê que isso, o cara tava, ele tava com o grupo. Sim, exato. Ele entendeu. Independente do filho dele estar jogando, não, é isso aí. Entendeu? Independente. Que legal. Então, essas coisas que fazem diferença. Faz. E atrapalha também quando é o contrário. É verdade. Tem que jogar a favor, né? A favor. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, né? você vê, são 2 fatos no mesmo Olha Sim. só. sub-10, no mesmo time. Então, assim, não foi por acaso. É isso mesmo. Sabe, eu vou falar, aquele grupo ali, os pais, né? Mães, avô, sabe, todo tio que ia assistir. Maravilhoso. Foi um ano perfeito. legal. Que legal. Nossa, que história. E essa oração, só tem uma dúvida em cima disso. Essa oração nem eles sabiam, os meninos não sabiam o que aconteciam antes. Ficou uma coisa interna entre os pais. Entre os pais. Olha só que legal. Entre os pais. Começaram por conta dessas contusões. Olha Pelo só. menos é o que eu fiquei sabendo, tá? Sim, Que sim. começou por conta das contusões. Não sei se nem foi por isso, Sim, que eu não perguntei. Mas eu sabia que tinha as orações. sim. Pô, que legal. Eu sabia que tinha essas orações e aí eu já tinha pensado em contra o Corinthians, né? Que era a semifinal, chamar. Mas assim, você fica meio assim, Sim, entrar nesse tipo de situação com os pais, pode ser que goste, que não goste. sim. Mas aí na final eu falei, o não já é meu e E deu tudo certo. deu tudo certo. Deu tudo certo. E coroou com o título. Legal É demais. isso aí. E foi o primeiro na Ouro que eu tinha conseguido ganhar. Olha só. Que história, hein? É, cara. Você vê, é muito bom, né? A gente ouvir isso aqui de um treinador aqui, como eu falei, que é referência. E a galera passa aí por isso todos os dias, né? E ter esse entendimento de que tem que jogar, né, cara? Independente, né? Se o menino vai jogar 5 minutos, 2 tempos, 3 tempos, enfim, acho que tem que estar todo mundo fechado em prol do objetivo único, né? Sim. Eu acho que isso faz muita diferença, né? E o que a gente pode falar para os pais, a gente costuma dizer até no clube lá, né? O que a gente pode falar para os pais emocionados, né? o que não fazer, né? Porque a gente vê, e é engraçado como... a gente falava sobre isso também antes de começar aqui, né? Os pais, eles são mais ansiosos do que a própria molecada, né? E isso automaticamente transfere para eles, né? Então, porque você vê pais de sub-7, né? Vamos falar até o 10 também, mas sub-7 cobrando ali como se o menino fosse já um profissional, né? E botando essa pressão não só nele, mas também na comissão, no treinador, né? Que é o que você falou, que acontece no banco de trás do carro, né? Isso tudo influencia muito, né? Então,
Qual é o recado que a gente pode deixar para os pais que nos acompanham aqui? Né? Obviamente, você tem várias experiências, né? A gente ficaria aqui horas falando sobre isso também. Mas o que você pode trazer como um resumo, assim, de que em relação ao comportamento dos pais? Assim, perguntar para o pai assim, você lembra o que você fazia com 7 anos de idade? Quem lembra? Ninguém lembra. Cara, eu falo que o garoto não sabe nem que está no mundo ainda. É verdade. Como é que você vai cobrar? Então, acho que essa é a primeira coisa. Você sabe, você lembra o que você fazia? Então é isso. Não, sabe, a gente tem que... É criação. Mas hoje está muito precoce, não tá, Marcão? Tá tudo muito... Né? Eu tô falando de sub-7, mas tem moleque de 7 anos, de 5 anos treinando, também sendo cobrado. Tem né? escolinha para 4. Exato. Assim, quando... Baby, né? Baby foot. Mas assim, quando isso é feito de uma maneira leve, é legal. Por quê? Às vezes a criança é sozinha, pai, mãe e a criança. E vai para um lugar, bastante gente, vai socializar. O moleque gosta já. Gosta, vai ali, vai fazer amizades e tal. Isso é um esporte já também. Isso, né? Quando feito de maneira leve. Sim, perfeito. Né? Agora, a partir do momento que cai para esse lado de cobrança, e ficar enchendo o saco da criança. Eu vou contar uma história minha, que aconteceu comigo. Isso é um fato que eu mudei... assim, instantaneamente do que eu ouvi do meu filho. Como eu jogava, então assim, eu não tinha essa experiência de pai, assim, eu fui aquele pai também que começava a me encher o saco. Então minha experiência começou lá atrás. E aí tinha 8 anos, e aí eu fui buscar ele na escola, eu lembro direitinho, ele já desceu a rampa assim do colégio, chorando, e ele estava indo pro treino. Treino, jogo, eu não lembro se era treino ou era jogo. Aí ele entrou dentro do carro, eu falei, o que foi, Lucas? O que você tem? Ele falou assim, eu não quero ir treinar. Eu não quero mais treinar. Aí ele falou assim, eu falei assim, mas por quê? Aí ele pegou e falou assim, olha pra mim. Ele falou desse jeito, olha pra mim. Aí ele falou assim, eu não vou conseguir fazer o que você faz. Caramba. Aí que eu entendi, eu falei, peraí, o negócio tá errado. Sim. A partir daquele momento eu mudei. A referência que ele estava tendo, né? Mudei, não falava mais nada. Ele até espantava, porque eu não parei de falar. Parei de falar. E é o melhor cenário, né? Mas você não sabe a mudança que foi para ele. Sim. Isso Mudou. Isso é impactante, né? Mudou demais. Sim. Então, aquele entendimento. O pai tem que entender que aquilo não pode ser o salva-vida da família, aquilo ali. Sim, exato. Ainda mais uma criança. Exato. Colocar essa pressão, né? Essa responsabilidade nas costas da criança. Não, ele é apenas uma criança. Está se divertindo, né? Exatamente, ele tem que se divertir. É isso aí. Para cobrar, deixa os loucos lá, os treinadores malucos. É isso. Pô, que legal, Marcão. Somos nós. Estamos chegando ao final aqui, galera. Se inscreve no nosso canal aí, compartilha. Muita coisa boa, muito conteúdo. E, pô, tivemos uma aula aqui hoje, né, cara? Pô, nossa. E, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final aqui. Mas eu queria... falamos com os pais, né? Falamos da molecada, do processo, do crescimento, da evolução. E... Quer fazer mais alguma pergunta, Lê? Não, por favor, fica à vontade. Tá bom, eu vou encerrar aqui com uma... cara, ninguém melhor do que o Marcão aqui, né? Para dar um recado para essa molecada também. E porque falamos aqui da questão do comportamento, né, do interesse, dos objetivos, da capacitação, falamos várias coisas aqui. E deixa um recado para a molecada que está acompanhando a gente aí, que pretende ser jogador de futebol, né? E falando não só da questão de treinamento, mas o extra quadra também, né? Que fazer, a questão escola, respeito aos pais, né? Sim, sim. Deixa um recado para quem está acompanhando a gente aí. Sim, assim... Para as crianças da iniciação, tem que tentar levar as coisas da melhor maneira possível, mais leve possível. O mais importante, assim que eu vejo, as crianças obedecerem aos pais, ir bem na escola, sabe? São coisas pessoais, porque o esporte ele é um complemento da educação dessas crianças nesse momento da vida deles, da iniciação. Então, acho importante isso daí. Primeiro, os pais entenderem em criar os filhos deles da melhor maneira possível. Educando eles a, quando entrar no esporte, eles saber obedecer, a respeitar o espaço dos outros, a respeitar o espaço dos amiguinhos,
dos professores, de todas dos pais também envolvidos. Sim. Então é isso, é tentar fazer a coisa mais leve possível. Sim. Eu acho que esse recado é mais para os pais do que para as crianças. Sim. Que os pais tentarem fazer isso daí, um ambiente mais leve, mais tranquilo, para as coisas funcionarem, não dentro da quadra, sim, mas dentro do carro dele, dentro da casa dele, que é ali que é o importante. Ali é o mais importante. Que depois as coisas acontecem naturalmente. Mas não tenha dúvida disso. É isso. E aproveitando também, posso mandar Por favor. Claro. Pode mandar um beijo para minha esposa Sueli. Se quiser olhar na câmera, Marcão. Um beijo para minha esposa Sueli, para minha filha Thaís, para meu filho Lucas. Beijo para vocês, amo vocês. E quem quiser te acompanhar, Marcão, onde a gente acha você? Instagram, Marco Filipos. Tá lá um pouco da história lá. Eu não sou muito de rede social, né? Posto uma coisa ou outra. Um defeito que eu tenho, mas... Só falta de título, mano. Eu sou... Fala a verdade, sou muito reservado, sabe? Então eu coloco muito pouco do que eu faço, do que eu já fiz. Mas é um cara muito querido, né? Muita gente te acompanha, né? Então... procura fazer as coisas certas, né? Sim. Quando você procura fazer as coisas certas, eu acho que você consegue fazer amizades verdadeiras. Então... Sim. Acho que isso é o mais importante. O legado que você deixa é isso daí. Que nem eu falei, tem amizade no Corinthians, tem amizade no Palmeiras, no Juventus. Qualquer porta que eu entrar, eu não tenho problema. E só para fechar, Marcão, não é nem uma pergunta sobre o assunto, mas vocês estão ainda na primeira fase da Liga? No Campeonato Paulista? Isso. Isso, eu cheguei lá na 5ª rodada. Tá na 7ª agora. Aí, mal, batendo o campeão, volta aqui, né? Com certeza, cara. Já é um convite, já fica o convite. Já fica o convite, já. Obrigado. Com certeza. Vamos trabalhar para isso, né? É isso aí. Marcão, cara, obrigado. Eu que agradeço. Pela presença novamente. Obrigado, Marcão. Tá? A gente sabe aí, né, que a agenda é apertada, né, cara? Então a gente conseguiu. Então a gente agradece aí novamente a sua presença e dizer que foi enriquecedor aí para quem está acompanhando, para nós também, como eu falei, pais de atletas. Dúvida. A gente aprende todos os dias, então nossa gratidão, hein? Tá bom? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero ter alcançado o objetivo de vocês. Com certeza. Com certeza. Galera, obrigado aí, né, por ter ficado com a gente até aqui. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. E no Instagram também. Não se esqueça de seguir o Instagram e curtir os cortes desse episódio e de outros episódios que virão. Mais conteúdo tá por vir aí, Mar. Muita coisa boa. É casa nova, é conteúdo novo, então acompanhe e fique ligado, tá bom? E segue o Marcão lá também, hein? Valeu, gente. Tchau, tchau.